Olá, boa noite. Recorde de mortes pela Covid-19 no Espírito Santo em 24 horas. Foram 15 óbitos, segundo o painel estadual do coronavírus. Ao todo, 196 pessoas perderam a vida durante esta pandemia. E o número de casos confirmados já passa de 4.800. Por isso, nós vamos direto até a praia de Camburi, onde está ao vivo o nosso repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Como é que está o movimento aí hoje? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. Vou mostrar aqui, o Diego Gama está fazendo as imagens, a movimentação. Agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, estava maior. Tinha muita gente caminhando, correndo, andando de bicicleta, mas ainda assim tem gente sim aproveitando para poder botar o exercício em dia. Agora há pouco, Isabela, você falou aí sobre a questão dos números, né, das confirmações de mortes nessas 24 horas. Agora há pouco o governo do estado informou que necessariamente esses 15 casos não aconteceram em 24 horas. Alguns sim, outros foram confirmados no dia de hoje. Então há, dentro desses 15 aí, pessoas que morreram em outros dias, mas a doença foi confirmada hoje, por isso que foi ressaltado. Mostrei a movimentação aqui de Camburi, né, porque o governo também, durante o pronunciamento, falou sobre esse novo modelo de isolamento colaborativo que conta com a participação da população, que as pessoas fiquem em casa, respeitem o isolamento social e também conta com a ajuda dos municípios. Em Vila Velha tem alguns blocos aí, né, para poder tentar diminuir o fluxo das pessoas nos calçadão, né, no calçadão lá da Praia de Itapuã, de Itaparica, da Praia da Costa também. E aqui em Vitória, a intenção é diminuir a iluminação na faixa de areia aqui da orla de Camburi. Vou pedir para o Diego Gama vir junto comigo, porque o que a gente vê na realidade é que a faixa de areia, cuidado aí com o degrau, Diego, a faixa de areia está iluminada, inclusive tem gente sim aproveitando a faixa de areia, então o isolamento não está acontecendo aí do jeito que o município queria. Por falar em isolamento, o índice foi atualizado agora há pouco pelo governo do estado, subiu em relação à última semana, aos dias da semana, mas caiu, ficou mais baixo do que em relação ao final de semana. Por exemplo, no Espírito Santo, 55% de índice de isolamento no último domingo e ontem registrou 53%, caiu. Em Vitória, na capital, 56% no último domingo e nesse final de semana, ontem, 54%. Agora eu vou chamar aqui o Diego novamente para a gente mudar de assunto, falar sobre saúde. A Secretaria de Estado de Saúde acredita que agora, nesse mês de maio, o Espírito Santo atinja o pico da doença. Além das mortes registradas nessas últimas 24 horas, outras 28 estão em investigação. Confira. Um novo aparelho para testes de pacientes da Covid-19 deve chegar nesta terça-feira ao Espírito Santo, possibilitando uma testagem mais rápida. O resultado deve sair em até 1h30 do processamento. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. Esses equipamentos chegarão até o final dessa semana, outros equipamentos que também serão instalados nos hospitais das regiões, na região norte, centro e sul do estado do Espírito Santo. Atualmente, a cada 1 milhão de habitantes no estado, 5.000 são testados. De 28 mil casos suspeitos da doença, 25 mil já foram submetidos ao teste. Em relação ao número de óbitos, de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, 28 mortes pela doença estão em investigação. Nesse momento, nós temos 28 óbitos, além do registro diário de hoje, que foram 10 óbitos, nós temos ainda 28 óbitos em investigação. Então, é muito provável, na fala do secretário aqui, de que a letalidade ela possa crescer, especialmente na região da Grande Vitória. O governo solicitou nesta segunda-feira 8.000 diárias em hotéis com mais de 830 vagas para que profissionais da área da saúde que atuam no combate à doença aqui no estado fiquem hospedados. A expectativa é que até esse fim de semana as vagas estejam disponíveis. De acordo com o secretário estadual de saúde, o pico da doença deve acontecer ainda este mês aqui no estado. Diante do aumento do número de casos, o governo vem trabalhando na expansão de leitos para tratamento da doença. Atualmente, são 400 leitos disponíveis. A expectativa é que até o mês que vem sejam 300 novos leitos. Ainda de acordo com o secretário, esta quantidade será suficiente para receber os doentes com o quadro mais grave da doença aqui no Espírito Santo. O pico da doença, ele pode ser previsto
a partir de algumas análises estatísticas, matemáticas, epidemiológicas. No entanto, ninguém pode dizer que será em tal dia o pico da doença. Nós esperamos que o mês de maio confirme a nossa suspeita, a nossa projeção feita no mês de fevereiro. É necessário, então, acompanhar o segmento da curva ao longo desse mês, com foco nos casos ativos, em especial que correspondem àqueles que foram diagnosticados nos últimos 14 dias. Com as novas determinações para funcionamento das atividades comerciais na Grande Vitória, a possibilidade do lockdown não é descartada. Caso ocorra um número acelerado de óbitos e caso ocorra uma falta de capacidade por parte do Serviço de Saúde de comportarem os casos de Covid, né, é uma possibilidade de qualquer território que reúna essas características. Pois é, gente, vale para terminar aí a salientar, 1.734 pessoas estão curadas do coronavírus aqui no Espírito Santo. A gente termina aí com mais imagens do calçadão da Praia de Camburi. Lembrando, muita gente está sem usar máscara, obrigatório. Aqui na Grande Vitória, risco alto, moderado, baixo, tem que usar. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações e pelas imagens, né? A gente está vendo, Jardim Camburi é um dos bairros, é o segundo com maior número de casos. O pessoal está pertinho. Olha, comerciantes ficaram confusos com o decreto de flexibilização que começou a valer hoje. Teve loja que abriu sem estar autorizada a funcionar. Segundo o decreto de reabertura das lojas, nesta segunda-feira poderia abrir o comércio de consumo não pessoal, como, por exemplo, lojas de móveis e eletrodomésticos. O problema é que a primeira informação não ficou clara e o anúncio foi recebido de forma confusa pelos comerciantes. A Gabriela é dona desta loja de roupas infantis e acabou abrindo a meia porta porque ficou na dúvida se poderia ou não voltar a funcionar normalmente. Na sexta-feira, o governador tinha dito que as lojas de objetos ligadas ao corpo abririam de segunda, quarta e sexta dessa semana. Porém, no sábado, o Diário Oficial lançou um decreto que as lojas de objetos não pessoais, elas iriam funcionar nos dias ímpares, que justamente cai na segunda, quarta e sexta dessa semana. Na dúvida, nós não estamos abrindo. Na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, algumas lojas que poderiam abrir estavam fechadas e outras que não poderiam estavam abertas. Comerciantes de Vitória também ficaram confusos. E pelo que o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Vitória informou, dizendo que nós éramos para estar abertos apenas em dias pares. Sendo assim, nós vamos atender as pessoas que aqui estão e vão baixar as portas. De acordo com o decreto do governo do estado, o correto é lojas de consumo não pessoal abrirem nos dias ímpares. Já as lojas de consumo pessoal devem abrir nos dias pares, todas entre 10 da manhã e as 4 da tarde. Entendemos que é um momento difícil e essa flexibilidade, com certeza, serão os primeiros passos para que possamos retomar a economia do nosso estado. E os clientes já aproveitaram o primeiro dia de reabertura para comprar e pesquisar preços. Minha esposa paga umas continhas e aproveitei e vim com ela para poder pesquisar, para olhar, para depois voltar para ver o que a gente faz, a gente compra alguma coisa. Está até mais tranquilo para se trabalhar dentro da loja, entrando aos poucos, né? Tá bem tranquilo, tá bem legal. Na capital, a equipe da prefeitura e o Corpo de Bombeiros começaram a atuar na fiscalização dos estabelecimentos. Existem muitas denúncias, elas são cadastradas através do 156. Muitas dessas denúncias, elas não são pertinentes, porque às vezes o comerciante está trabalhando dentro da norma, mas como a norma realmente é bem ampla, muitas vezes é o trabalho mais de orientação. Ainda sem ter segurança, a Gabriela vai continuar trabalhando a meia porta. Para que não haja nenhuma dúvida, para que não haja o nosso trabalho seja feito de forma incorreta e prejudicando a população. Olha, a regra na íntegra está disponível no site coronavírus.es.gov.br/legislação. No retorno do TN2, você vai ver interditado o terceiro andar do prédio, onde um apartamento foi destruído por um incêndio em Vila Velha. Agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha, a gente volta bem rapidinho.
A Defesa Civil interditou o apartamento que pegou fogo hoje pela manhã em Vila Velha. Garis, que trabalhavam no local, tiveram uma atitude heróica. A intensidade do incêndio foi tanta que chegou a criar rachaduras na parte de fora da janela do apartamento, que fica no 3º andar deste prédio em Vila Velha. Do lado de dentro, por essas fotos, dá para ter uma noção da destruição causada pelas chamas. O apartamento ficou totalmente destruído. Nós tentamos subir, ir até o apartamento junto com o pessoal da Defesa Civil de Vila Velha, só que o síndico achou melhor não, por uma questão aí de preservar, né, os proprietários e também para a nossa própria segurança, porque lá no local ainda tem muita fuligem, muita fumaça ainda, está tudo muito escuro e por conta dos cacos de vidros que estão no chão. Mas o que se sabe, segundo a Defesa Civil, é que o 3º andar está completamente interditado. E o apartamento, a estrutura, está condenada. De acordo com nossos amigos do Corpo de Bombeiro, 400 graus chegou no momento que eles fizeram o combate ao incêndio. Todo o apartamento teve perda total. A estrutura chegou a ter as rachaduras na parte externa devido todo o desplacamento do reboco ter ocorrido. Todo o apartamento está 100% condenado e agora a gente tem alguns critérios a ser seguidos para poder fazer a liberação da edificação completa. O apartamento começou a pegar fogo na manhã desta segunda-feira, em Itapuã, Vila Velha. No local, mãe e filha estavam juntas e foram resgatadas por garis e trabalhadores de uma construção civil que estavam por perto. O Queiroz foi um deles e contou como é que foi o socorro. Nós estávamos na esquina ali varrendo e capinando, eu e mais 2 colegas meus, e tinha mais 2 rapazes gritando. E os moradores em volta dos outros prédios falando que era fogo no apartamento. A gente não pensa, né? Na hora aquele cachorrinho lá em cima, lá, desesperado lá em cima, e a dona dele gritando, todo mundo lá embaixo gritando, a gente pensamos nas escadas, montamos a escala e na hora a doideira foi subir. Outros 2 cachorrinhos que estavam no local também foram resgatados. Um dos garis, inclusive, subiu nessa escada improvisada para salvar um dos animais. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. A suspeita é que uma manta elétrica tenha causado o fogo. Foi constatado também que a parte hidráulica do prédio não funcionou. Durante a tarde, o prédio permaneceu vazio. As moradoras do apartamento que pegou fogo foram encaminhadas para este hospital particular. Olha, nós não conseguimos contato com as moradoras. O laudo que vai apontar as possíveis causas do incêndio fica pronto em 30 dias. Um homem foi atacado com golpes de facão na casa da ex-mulher em Vila Velha. A vítima teria ido até a residência ao saber que o filho, de 5 anos de idade, teria presenciado cenas de sexo. Foi nesta rua, em João Goulart, Vila Velha, que uma briga em família quase acaba em morte. A conduta íntima de uma mãe de uma criança de 5 anos de idade revoltou a família dela. A mãe teria flagrado a irmã mantendo relações sexuais com o atual companheiro na frente do filho de 5 anos. Minha mãe flagrou essa situação, ela foi lá e chamou, minha irmã estava nua quando ela chamou. Quem estava lá no portão de casa dava para ouvir o que estava acontecendo lá no quintal. Minha mãe não gostou disso, ela tentou pegar o neto, só que ela foi acusada de sequestro, né? A confusão que começou na tarde de domingo só terminou na madrugada desta segunda-feira. Era por volta de 4 horas da madrugada, quando o pai da criança de 5 anos de idade veio até a casa buscá-la. Foi recebido no portão pelo atual companheiro da ex-mulher. O atual companheiro estava já munido de um facão e as agressões começaram. O marido dela veio até no portão assim, não, vamos conversar de boa, não sei o quê. Só que eu já estava com uma intenção. Aí quando meu ex-cunhado foi se aproximar dele, ele estava dando um golpe de facão nele. O ex-cunhado foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, com cortes no rosto. A ex-companheira, o agressor e o filho dela ainda não foram localizados. Eu tenho até dó do meu sobrinho que está com ela, porque se ela fez isso com o pai do meu sobrinho, imagina o que pode fazer com uma criança. Olha, a polícia já está investigando o caso. Este homem que aparece para você aqui no LED está na lista dos criminosos mais procurados do estado. Ele é acusado de ter participação nos ataques que ocorreram nos últimos 2 anos nos Morros da Piedade e do Moscoso, em Vitória. Alan do Rosário foi preso neste fim de semana após trocar tiros com a polícia no Morro São Benedito. Kleber de Andrade, o Oswaldinho
John Lennon, Washington Damasio, Giovanni Andrade são considerados os mais perigosos traficantes do estado. Todos foram presos só nesse mês pela polícia. Além deles, Alan do Rosário, o Bin Laden, considerado o principal fornecedor de armas no bairro da Penha, em Vitória. Alan do Rosário era o braço armado dessa facção que atua aqui no Complexo da Penha. Ele era o responsável por fornecer para o John Lennon, para o Oswaldinho, Patrick, John, para todos esses, todo o armamento e estrutura para os ataques que nós, lamentavelmente, vimos acontecer na Ilha do Príncipe. Então são criminosos de altíssima periculosidade e a coordenação deles com o Complexo da Penha era através do Alan do Rosário. As prisões são resultados de diversas operações policiais que vêm acontecendo aqui no estado, com foco em deter homicidas ligados ao tráfico de drogas em toda a Grande Vitória. Hoje a polícia deflagrou a Operação Sentinela, que cumpriu mais de 60 mandados de prisão, 4 deles por homicídios. A operação começou às 5 da manhã desta segunda-feira. Contou com a participação de pelo menos 700 policiais. Foram apreendidas armas, drogas, munições e dinheiro. O que a Polícia Militar tem feito é uma série de operações de cerco, bloqueio e blitz. Nesse sentido, a gente restringe a circulação do criminoso, a gente entra para dentro do bairro de atuação deles, com a Operação Saturação, e agora a gente vai de forma cirúrgica buscá-los dentro do esconderijo, dentro da casa, onde eles traficam e onde eles mandam matar. De acordo com o secretário estadual de Segurança, as operações já têm ajudado a reduzir o número de homicídios no estado. Estamos indo ao encalço desses criminosos que trazem profundo transtorno para as comunidades de famílias mais humildes, de famílias mais carentes. Não toleraremos isso. Continuaremos no encalço de traficantes e homicidas para colocá-los atrás das grades, que é onde eles merecem. A seguir, você confere aqui no TN2, fiscalização para evitar aglomerações em Vila Velha. O município lidera os casos de Covid. Agora imagens ao vivo do trânsito no centro de Vitória. A gente já volta. Em apenas 5 dias, 900 denúncias de aglomeração foram feitas em Vila Velha, a maioria em bares. Hoje teve fiscalização no município. O bar, que estava aberto e com clientes desrespeitando a distância mínima na praia de Itaparica, foi o primeiro estabelecimento a ser abordado. No caso ali em específico, está dentro do horário ainda regulamentado que eles podem atuar, né? Contudo, se viu claramente ali as pessoas tudo próximo um da outra bebendo. Então é nesse trabalho que a gente vem fazendo, esse trabalho de formiguinha, para poder conscientizar a pessoa a não ficar junto e evitar aglomeração. Ainda em Itaparica, uma família passeando pelo calçadão. Um grupo de jovens jogando altinha e pessoas comprando água de coco foram abordados. Segundo a guarda, a orla de Vila Velha é o local mais crítico, apesar da fiscalização acontecer em todas as regiões da cidade. A gente reforça a situação do Covid-19, a gente informa ele que não tem leito para todo mundo, a gente informa com relação ao decreto municipal, ao decreto estadual. Por mais que tenha esse cenário maravilhoso, um marco convidativo, mas a ordem é clara, fique em casa. Se você não for da área de segurança, não for um repórter, não for da área de saúde, não for, fique em casa. Como medida para tentar diminuir a circulação na orla, blocos de concreto foram instalados aqui. O seu Josemar é porteiro e utiliza a ciclovia para ir ao trabalho. Mesmo assim, aprovou a medida. Se é por bem de todos, né? A gente tem que respeitar, né? Em menos de 5 dias, o Disque Aglomeração, criado pela Prefeitura, já recebeu cerca de 900 denúncias. A maioria delas em relação a aglomerações em bares. Os bares representam 38% das reclamações, seguido de aglomerações nas ruas com 20% das denúncias e queixas em relação ao comércio, que representam 9%. Quem descumprir os decretos pode ser penalizado e multado. A gente entende que é difícil, tem pessoas que estão tendo problemas psicossociais, mas tem que fazer a força. Se ninguém fizer a força, a gente não consegue combater o vírus. Olha, denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp, o número é 99802-5324. Vou repetir, 99802-5324. Bom, a gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã.